Nessa videoaula a gente vai falar sobre produção de mudas, né, aí para a banana. Então, a gente vai falar como escolher a muda, quais critérios a gente deve utilizar, quais são os tipos de mudas que são utilizadas para a propagação da banana. E quais os cuidados na hora aí de fazer, de preparar essas mudas também. Então, são elementos que a gente deve levar em consideração antes de implantar o bananal, né? Saber a origem dessas mudas, qual a procedência delas. Isso vai favorecer um bom desenvolvimento e o sucesso aí, né, do bananal de vocês. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que a propagação da banana é uma propagação, a gente chama vegetativa, né? Ela dá origem a partir de uma parte da planta, né? A banana a gente não tem uma semente, não é uma produção sexuada, né? Que a gente tem uma semente, vai lá e planta, não. É uma produção que a gente chama de vegetativa, uma produção assexuada. Então a gente usa basicamente aí algumas partes da banana, que pode ser o rizoma, né? Ou pedaços de rizoma. Ou a gente também pode estar utilizando 3 tipos, né, de mudas, que a gente chama de chifre, de chifrinho, né, chifrinho, chifre e chifrão. A gente mostra daqui a pouco como é que a gente diferencia esses 3 tipos de muda. E também a gente pode estar adquirindo mudas aí provenientes de laboratório. Eu vou convidar a Tauan para nos mostrar aqui essa diferença, né? Que a gente separa primeiro com relação a essa questão dos tamanhos, né? Chifrinho a gente vai ter em torno aí de 20 a 30 centímetros. Chifre a gente vai ter em torno aí de 50 a 60 centímetros. E chifrão de 80, né, até 1 metro. Então, o Paulo vai mostrar aqui pra gente na prática esses tamanhos, como é que a gente separa e como é que a gente determina. Então a gente vai fazer a retirada aqui de uma muda chifrinho, que varia aí entre 20 e 30 centímetros. Então essa aqui basicamente um pouco mais de 20 centímetros, quase 30. Só pra gente ter uma noção do tamanho, né? Para mostrar, lógico, que no campo a gente não vai ficar medindo assim, muda por muda. E aí, basicamente, o processo de retirada da muda é igual a gente faz o desbaste, né? Só que aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado para garantir a integridade do rizoma. Quanto mais o rizoma estiver preservado, melhor a muda vai ser. Vamos tentar aqui fazer a retirada. Então a gente acabou danificando aqui a parte, mas que não tem outra forma, né? Porque essa parte aqui fica em contato com o rizoma da planta mãe, mas a gente preservou uma parte bacana aqui já com as raízes. Então aqui a gente tem uma muda de ótima qualidade. Vamos retirar aqui as outras para a gente... Esse aqui é um chifrinho, né? Que varia entre 50 e 60 centímetros. Vamos aqui repetir o nosso processo. Da mesma forma, né? Preservando uma quantidade de raiz. E essa... Chifrão, né? Um chifrão que de varia aí até 1,60 m. entre 80 e 1,60 m. Então temos aqui basicamente 1 metro praticamente, né? Em torno de 90 e poucos centímetros. Né? Isso. E aí vamos repetir o processo. Bate a ferramenta entre a filha e a mãe.
E aí essa a gente percebe que já tem desenvolvimento de raízes bem maiores, né? Então, para a retirada é basicamente isso, né? Ter esse cuidado de preservar o máximo possível aí do rizoma, né? O rizoma é que está a maior quantidade, é onde está, na verdade, né, a reserva dos nutrientes. Então, aí a gente tem esses 3 tipos de mudas, e além disso, a gente também tem os rizomas e as mudas de laboratório. O que a gente tem que tomar cuidado? Muitas vezes que a gente chama de guarda-chuva. O que é guarda-chuva? Que às vezes é uma planta, né, que ela vai ter basicamente o mesmo tamanho de uma muda chifrão, né, de 1 metro, até 80 centímetros. O que a gente observa aqui? Ó? Na muda chifrinho, a gente tem aqui basicamente uma folha lanceolada, que a gente chama, né, que não foi definida a folha ainda. Na muda chifre, também está começando a acontecer, né, o primeiro lançamento dessa folha A definição, com a né? definição. Nessa aqui a gente não tem definição. Nessa aqui, ó, tá a segunda folha, né? Tá saindo agora, na verdade, definida. Né? Essa aqui, na verdade, é a primeira folha definida. Então, aqui é a muda chifrão. A planta que a gente chama aí de guarda-chuva é aquela planta que vai ter mais ou menos esse tamanho aqui, mas ela já vai ter basicamente todas as folhas definidas. Então, é uma planta, né, que por já ter todas as folhas definidas, ela já jogou grande parte dos nutrientes ali de reserva de nutrientes do seu rizoma no seu desenvolvimento. Então, não é uma muda ruim, é uma muda que quando a gente levar para campo, a gente vai ter resultados negativos com relação à produção. Né? Então, a gente tem que ficar atento para não estar usando esses guarda-chuvas para multiplicação aí para o plantio, né, no caso, para a formação do nosso bananal. Certo. E aí, no processo de produção de muda, de implantação de um outro bananal, o processo não se encerra aqui, né, Suzy? Então, a gente fez aqui a retirada de mudas para uma nova área. E agora, o que eu faço? A gente vai para o processo de limpeza, né, e desinfecção desse material. A gente vem falando nas videoaulas que no solo a gente tem presença aí de fungos, né, fungos benéficos, e também a gente não pode descartar que ali possa ser que tenha fungos que a gente chama de patógenos, né, que são fungos causadores de doenças no bananal. Então é importante que a gente faça o processo agora de limpeza. Temos aqui uma muda guarda-chuva, conforme Suzy falou anteriormente, né? Pela altura dela, ela ainda é considerada uma muda chifrão, né? Que varia aí entre 80 e 1,60 m. Então essa aqui... 1,20 m mais ou menos, né? 1,10 m, 1,20 m. Isso, tem 1,10 m, 1,20 m. E aí a gente pode perceber aqui que todas as folhas dela já estão definidas. Ó, quando começou a definição aqui, ó, temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Então já temos uma planta aqui com 1,20 m com 7 folhas definidas. E aí temos aqui do lado, ó, uma muda de excelente qualidade, com mais de 1,5 m e que a definição ainda está no processo de solta das primeiras folhas, né? Ainda temos poucas folhas comparado àquele que é menor. Então agora a gente vai mostrar procedimentos de limpeza e desinfecção também desse material. Então vai mostrar como é que faz essa limpeza, né, os cuidados que a gente tem que fazer na hora de preparar essa muda. E depois a gente vai falar aqui também dessa solução. Então, a limpeza da muda, a gente precisa basicamente retirar todas essas partes escurecidas com o auxílio de uma faca que já foi desinfectada anteriormente. Além dessas partes escurecidas, que são restos de folha, de brotação, a gente vai fazer também a retirada de todas as raízes.
Então perceba como ficou a nossa muda, que antes estava enraizada, com partes escurecidas, né? Então ela precisa ficar com esse aspecto. Então, após fazer a limpeza da raiz do rizoma, a gente aqui utiliza o corte também. Então, faz a retirada da parte mais aérea. E aí, após isso, faz a imersão do hipoclorito de sódio na solução. Aqui nesse caso, a gente vai repetir o processo, retirar todas essas partes escurecidas, tentar causar o menor impacto possível ao rizoma, não ferir tanto, porque a gente pode estar abrindo porta para a entrada de patógenos, né? Uma retirada de todas as raízes. Aí tem que ficar igual a outra, com mais ou menos esse aspecto aqui de limpeza, sem restos, sem raízes, para a formação de raízes novas, né? E aí vamos medir mais ou menos uns 20 centímetros, fazer o corte também da parte aérea. E é uma coisa que é muito importante, né? A gente precisa garantir que esse corte ele seja com precisão. Porque se eu faço esse corte e faço muito machucado, muito dano, causo muito dano, esse rizoma ele pode não brotar com tanta qualidade. A planta que se originar dele não tenha tanta qualidade quanto uma planta que eu fiz o corte com qualidade. Então aqui agora o nosso chifrão, a retirada das partes secas, escurecidas e a limpeza da raiz, né? Que no caso do chifrão a gente percebeu que o desenvolvimento de raiz já está bem avançado, mas isso não importa para a produção de uma muda nova. A gente precisa fazer a retirada da mesma forma que fez da chifrinho e do chifre. E o ideal é que a gente também faça a retirada de toda essa terra aqui, ó, antes de fazer a imersão na nossa solução. Então, feito isso, mais ou menos o que as pessoas chamam de uma chave, né? 20 centímetros aproximadamente, um corte com precisão. E aí, quando a gente plantar, a gente vai perceber que esse rizoma aqui, ele pode só essa daqui crescer, dele mesmo originar, ou simplesmente ser originado uma nova planta, que já seria um filho, né? E aí, após feito isso, a gente imerge ela no hipoclorito de sódio e deixa lá por meia hora. A depender da quantidade de sujidades também, o produtor pode estar lavando esses rizomas antes, né? Ficava um pouco sujo, a gente vai lavar um pouquinho antes e depois a gente vai preparar a solução, né, para colocar. Isso. E aí uma questão, né? Se fosse essa aqui, ela não estaria tão legal, porque a solução precisa cobrir toda a estrutura, ela precisa ficar toda imersa para garantir uma maior desinfecção. Então a gente vai lavar aqui agora, tirar as sujidades, o excesso de solo, e aí a gente vai voltar aqui para poder preparar a nossa solução para imergir, né, essas mudas.
Então aqui a gente já retirou as sujidades, né? Fez a limpeza das mudas aqui. Foi a muda chifre, chifrinho, chifre, e essa outra um rizoma de um chifrão. A gente vê também a diferença do tamanho dos rizomas, né? Então aqui a gente vai preparar a solução. Para a solução, para desinfecção do material, a gente vai estar utilizando uma concentração com hipoclorito de sódio, né, que é água sanitária, uma concentração de 10%. Aqui a gente tem 10 litros de água, né? É interessante que a água seja de boa qualidade. Então aqui a gente utilizou, né, esse frasco aqui de 1 litro, né, de água sanitária. Então, para 10 litros, 1 litro, concentração de 10%. Então a gente vai introduzir, né, o material. É importante que todo o material fique imerso, né? E a gente vai deixar esse material por no mínimo 30 minutos. Então, 30 minutos aqui após, a gente já garantiu uma boa desinfecção do material. Então, aqui essas mudas, elas podem ser, né, levadas para campo e utilizadas aí para, né, a formação de uma nova área, para a formação de um novo bananal. No caso, para o plantio de mudas por rizomas, escolher rizomas aí de plantas já, no caso, adultas, né, mas plantas que apresentem bom desenvolvimento. Ficar atento sempre para não estar escolhendo rizomas também de uma planta, né, que seja um guarda-chuva. São plantas aí que não são adequadas para a utilização na propagação. Então vai fazer a limpeza também do rizoma, da mesma forma que Tauan mostrou a limpeza desse, retirada das sujidades, retirada da parte mais escurecida, retirada das raízes. E aí vem o processo também de desinfecção na mesma condição, né? Hipoclorito na solução de 10% e deixa por meia hora, né? Por 30 minutos. Então, passado isso, você vai ter mudas, né? Aí que vai atender, né, as orientações técnicas aí de boas mudas para propagação, para a formação de um novo bananal. Muito obrigada e até a próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.